solda chega a atravessar a espessura da parede da peça, né? Ou, no caso aqui, ela atravessou na vertical e aqui ela atravessou na horizontal. Então, é uma penetração total. E uma penetração parcial é aquela que, como o nome já está dizendo, não chega a atravessar a peça. Quando que uma é boa, quando que uma é ruim, aí é caso a caso que você vai analisar, né? Professor, questão de velocidade de arco, tempo Certo. ali que você fica ali para fazer o cordão, Uhum. velocidade do cordão. Igual nessa primeira imagem que você tem na de cima, na penetração total aí. Uhum. Eu fico com o material ali muito tempo fazendo arco para fazer o cordão, um cordão lento. Uhum. Vou furar a peça ou vou depositar mais material? Se eu tiver na amperagem correta, na corrente correta, vou depositar mais material? É, normalmente a ideia é depositar mais material, né? É, porque às vezes a pessoa acha que está depositando mais material, mas está furando, né? Então, a tua velocidade de adição, né? Se for uma solda MIG, né? Tem que regular bem também o centímetros por minuto lá, né? Do material que está sendo adicionado, né? Porque a ideia não é você furar, né? Atravessar. A ideia é você depositar. Quanto menos você consumido da peça, é melhor, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Sim, professor, mas só que a dúvida é o seguinte, eu tô na voltagem adequada, na amperagem adequada do processo ali, Ah, tá? Mas eu tô fazendo um cordão muito lento, muito lento, muito lento. Quanto mais tempo eu deixar o eletrodo ali para fazer o cordão, para fazer o cordão, eu não vou ficar depositando material ali por isso. Eu vou ficar furando tudo num ponto só, porque eu vou ficar, digamos assim, muito tempo em um ponto só. Ou ele, pelo fato de estar controlado ali, ele vai fazer um resfriamento rápido. bom, eu não sei se eu estou entendendo a tua pergunta, mas como existe o tal do passe, porque a pessoa não pode ficar com o eletrodo parado, né? Não importa qual que é a solda, seja ela de eletrodo por revestimento, a elétrica lá, ou seja por MIG com gás, ele precisa a mão, ou se for automático, né? Precisa movimentar. Às vezes você vai ter que dar mais de um passe, né? Dependendo da espessura do material que você quer unir, às vezes você não consegue só com um passe, né? Às vezes precisa de vários até, né? Porque você falou isso, você não sei se é o que você falou. Você não pode ficar com o eletrodo parado no lugar, senão ele fura. Fura e não solda. É isso que você falou, né? Isso mesmo, já presenciei isso mesmo. Eu mesmo já vi gente que com preguiça de cortar a peça resolveu ali ficar com o eletrodo parado para perfurar ou para cortar, para fazer o Não dá processo. certo. Não dá Ok. certo. Até essa imagenzinha aqui não é das melhores, mas ó, a, da esquerda para a direita tá vindo aqui o metal da adição e a solda vai se formando. Se ficar parado, vai furar e não vai soldar. É casado aqui, né? É impressionante como é um processo assim, tudo assim sincronizado. O avanço do eletrodo, da mão aqui de quem está soldando, ou do robô, o avanço aqui, a, a regulagem da amperagem, da voltagem, se tiver gás, né, no caso de MIG, MAG, tudo tem que estar assim bem sincronizado. Eu diria que a soldagem é até uma arte, viu? Não é para qualquer um, não. É, existe a teoria, né?
saber o material que você... especificar o eletrodo, especificar o gás, ter o ponto de partida de regulagem de voltagem, amperagem, mas fazer ela em si exige uma certa experiência, assim. A gente não pode subestimar o soldador, né? O soldador é um profissional, assim, que não é qualquer um, não. Tem que ter... tem que gostar do que faz, inclusive. Soldador... A gente vê, assim, né? Soldador que gosta do trabalho, da profissão dele, a solda tem outra cara, né? É uma arte. Junto com a técnica, né? A ciência, né? Pessoal, o nosso famoso chanfro, a gente fala tanto em chanfro, é o groove. Eu peguei esse material aqui só para vocês terem as palavras-chave em inglês, né? Groove. Então, isso aqui vem das normas, assim, a Petrobras usa, a BNT, NBR, as empresas, né? Então, e é no mundo todo. No mundo todo o pessoal usa essas letras aqui. O chanfro em I, em V, em meio V, em X, em K e em U. Claro, né, pessoal? Que, poxa, mas quando é que eu vou usar o I? Quando é que eu vou usar o X? Vai muito do know-how da empresa, né? Vai muito das regulagens, características do processo, né? Mas, por exemplo, se você tem espessuras muito altas, né? Chapas espessas, assim, você não pode usar o I, não, né? Não vai ficar legal a solda, o I. Você precisa usar alguma... Se for uma espessura bem alta, tipo o X aqui, né? Que você tem ângulo dos dois lados para poder fazer vários passes, né? Vários cordões. Então a escolha do groove aqui, do chanfro, tem a ver com a bitola, né? Também. E da resistência que você quer a tração. É comum as empresas fazerem testes até, né? Ela pega lá as partes que ela quer unir, faz em 2, 3 tipos e daí faz ensaio de tração, né? Para ver qual que se comportou melhor, né? Então, o pessoal faz testes práticos também. Mas no teu projeto você tem que pôr. Se você vai querer I, V, K, U, essa letra aí você vai usar na hora que você vai fazer o projeto. E aqui nós temos alguns exemplos. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, ele está bem didático, né? O I, juntas de topo. Agora está combinando a junta com o chanfro. É uma matriz isso aqui. Está cruzando aqui a junta com o topo. Então, aqui eu tenho de topo. De topo é sempre assim, né? Frente a frente. I com fresta. I, ambos os lados. V, duplo V ou X. Meio V. K e U. Não sei se dá para notar que tem uma linhazinha. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, pegar esse aqui, esse V. Tem uma linha fraca aqui, ó. Dá para perceber uma linha fraca?
Essa linha fraca que está aqui, ela era a peça antes de ter recebido o cordão. Eles deixaram aqui indicando, né? Para mostrar que um pouco do metal base tem que ser consumido para haver a mistura com o metal de adição e formar uma fase única de metal solidificado, né? Se não houver o consumo de alguns milímetros do metal base, a solda ela tem chances de soltar, né? É aquela solda assim que só encostou, né? Quase que só derramou o metal de adição ali, né? Líquido. Então, ficou aquela linhazinha fraca ali para mostrar que alguns milímetros do metal base tem que consumir. Professor, para chapa fina, qual que é mais recomendável? É só daí mesmo, né? Chapa fina nem precisa fazer chanfre. Chapa fina. Exatamente. E a chapa fina tem casos que o pessoal pode até optar em sobrepor e fazer elétrica, né? Como a gente viu lá por resistência, que daí você tem aqueles 2 discos assim, um disco, os eletrodos são discos assim que rolam um sobre o outro, como se fosse uma laminação, né? Às vezes chapa de 1 milímetro, assim, é muito difícil de soldar, né? Às vezes o pessoal opta por solda por resistência. É uma opção também, né? Aqui nós temos o exemplo das juntas de canto e combinando com o V de um lado e filete do outro. Na verdade, o filete ele só aplicou um cordão, né? Não teve chanfre nenhum do outro lado. E só filete. O filete, na verdade, é tipo de um V, né? Só que pega o canto aqui, né? Exatamente o canto aqui. Tem que tirar a sandália para subir aqui. Aqui nós temos quando é de aresta. Quando é de aresta, né? É o topo com topo, só que lado a lado, né? Aí nós temos, pode ser I ou pode ser F. Gritão agora. Ó, tem aluno novo hoje, hein? Estão ouvindo? Beleza. Aqui nós temos a junta sobreposta combinando com o filete simples e o filete duplo, né? Filete duplo, normalmente você precisa às vezes de uma alta resistência à tração, aí você precisa fazer o filete duplo, né? E a especificação de solda em projeto, pessoal, ela é importante porque solda, quanto menos você fizer, melhor. Menos empenamento na peça, menos tensão. É isso mesmo, professor. Eu iria comentar, principalmente quando você faz o chanfro aí, naquele formato K que você falou ali, ou dos 2 lados. Uhum. Você tem que primeiro travar um lado, só trava, daí trava o outro, trava um lado, trava o outro. Você, se quiser fazer o cordão de solda de um lado só, vai dar um empenamento total aí que você não consegue voltar mais depois a peça. Verdade. É isso mesmo. Essa X aí, né, essa V e a K também dá esse problema aí. Uhum. Não, com certeza. Porque a temperatura sobe demais, né? A peça dilata, né? O lado que está aplicando o cordão, ele sobe, né?
faz assim uma barriga para cima, porque está dilatando aqui, né? Verdade. E daí, se estiver trabalhando com material de parede fina, daí é pior ainda, né? Que é mais complicado. Ah, enruga, né? Enruga tudo. Exatamente. Tem que ter um bom gabarito que trave bem, né? Que segure ali. E às vezes a gente vai ver aqui também que tem. Você pode especificar em projeto, depois de soldada a peça, ela ir para forno de alívio de tensão. Tipo, 400 graus por 2, 3 horas. Só para relaxar as tensões que ficaram devido à soldagem. Então, isso pode ser especificado também. Peça que vai sofrer muita vibração, muito movimento cíclico, não pode ficar com tensão residual, senão ela pode gerar um início de trinca, né? Romper por fadiga. Tem que estar isenta de tensões residuais. Então, como a gente está falando aqui, quanto menos solda, melhor. Menos empenamento, aquecimento, tensões. E a solda é custo. Então, o pessoal vê a solda, não é que o pessoal gosta da solda, eles precisam dela. Se pudessem não fazer a solda, as pessoas gostariam, porque é insalubre, é aquecimento, gera retrabalho de limpeza, respingo. Então, o pessoal, hoje, no nosso mundo atual, aí, 2021, o pessoal usa a solda porque não tem outra coisa, na verdade, né? Porque ela, se usada assim, sem moderação, né? Ela gera uma série de transtornos. Né? Uma peça dobrada, professor, dobrada, e uma peça soldada, a peça soldada vai perder a vida útil dela, né? Uma peça no dobramento, ela vai ter mais vida útil. Procede? Então, deixa eu ver se eu entendi. Uma peça... Isso, eu preciso... Imagina esse filete aí. Uhum. Só o filete em L, sem uma solda. Eu tenho lá um material que daí eu consigo dobrar 90 graus, aí 45 que seja. Eu fabrico a peça assim, eu vou ter uma peça fabricada dessa forma, dobrada. Uhum. Daí, por outro lado, na hora que o pessoal vai fabricar outras peças, eles fazem uma para unir essas duas partes, fazem com solda. Essa peça soldada vai perder muita vida útil em comparação à outra? Ou o fato do dobramento também não vai ter muita vida útil? Ó, se for possível dobrar, é preferível. Só que, é aí que tá. Quando vai se projetar uma planta, quando você vai, um diretor chama você lá, você vai fazer um projeto aí de uma planta para nós, a gente vai comprar máquinas. Vai um pouco do estilo da empresa também, né? Porque as máquinas que dobram são totalmente diferentes, né? As dobradeiras, assim, não são baratas. Dobradeira não é uma máquina barata, geralmente é máquina grande, máquina que tem uma boa tonelagem, né? São altas, né? São aquelas prensas, né? São pesadas, exige fundação, né? Então não é barato. O processo de dobra ele não é barato. E o processo de solda é mais barato. Você só precisa da cabine, da máquina, do operador, do gás ali. Então tem empresa que tem a característica de investir pouco em máquina, né? Então vai um pouco também, Antônio, vai um pouco também da característica da empresa, assim, do perfil dela. Você consegue fazer produtos assim, soldados e dobrados, assim, que atendam razoavelmente as mesmas especificações, né, de trabalho, né? Que nem você falou que dá para fazer esse filete aqui dobrado. Mas aí a questão do custo, assim,
E máquinas disponíveis também. Agora, pense comigo, né? Se a espessura for alta, quanto mais alta a espessura, mais difícil vai ser dobrar. Porque ainda mais se precisar do 90 graus, né? É muito difícil dobrar a espessura alta em 90 graus, né? E rasga, né? Na parte externa da dobra vai rasgar. Daí não tem jeito, daí vai soldar mesmo. Então tem a questão bitola da parede, que você está querendo trabalhar, e máquinas disponíveis e custo, né? Sempre é um... Por isso do engenheiro, né? Por isso do engenheiro, né? O engenheiro no Brasil, ele não tem assim o mesmo patamar do que outras profissões, tipo juiz, médico, né? Mas isso é só no Brasil, porque em países do primeiro mundo, engenheiro, médico, juiz, assim, é mesmo patamar, inclusive salarial. Aqui que nossa história deu uma esquecida nos engenheiros, mas nada que a gente não consiga reverter, né? Aos pouquinhos, mostrando o valor que nós temos para a sociedade, né? Para o mercado. Então aqui, filete, então, são sempre, quando não tem chanfro, né? É o filete. Quando tem esse 90 graus aqui. Ele mostrou o filete, cadê? Aqui mesmo. Meio V e K. Então, as letras, a gente consegue perceber pelo formato ali, né? Ele lembra um K, né? Mais ou menos assim. Né? Bom, e aí os termos relacionados ao chanfro, né? Nose, groove face, né? É a parte de encosto ou nariz, né? É a parte que não sofreu chanfro, né? Da junta. Então aqui, ó, nesse nosso desenho, nós temos uma parte de cima aqui que tá chanfrada, mas ali embaixo não. Ali embaixo tem uma parte que é a original, né? Do jeito que a peça foi cortada, sem ter chanfro. Então, aquilo é o nose, groove face, aquela região. Muitas vezes ela é especificada também. A root opening é a folga. Então, porque quando você vai posicionar as partes a serem soldadas, você não faz com isso solto, né? Você precisa aprender. Não sei como é que vocês chamam o trabalho de vocês, aqueles prendedores, sargento? Ou tem outro termo? Aqueles fixadores mecânicos? Sargento mesmo, professor. Sargento, né? Eu lembro uma vez quando era estagiário, já faz um tempinho, né? Numa fábrica lá, aqui em Ponta Grossa até, acho que foi a primeira fábrica que eu trabalhei. O pessoal assim acaba com o estagiário, né? E zoam um monte, né? Daí eles falaram assim, viu, vá lá e traga o sargento. Mas já falaram assim numa entonação como se fosse uma pessoa, né? Rapaz, passei a manhã inteira atrás do sargento. Daí um ficava mandando eu falar com o outro. Daí que fui descobrir que o sargento é o prendedor lá. Mas tem pneumático também, né? Você pisa no pedal lá, ele trava a peça, né?
Beleza. E aí você tem o ângulo de abertura, né? Da junta, que aqui está como alfa. E você tem, que é o total, né? O ângulo total. E você tem o ângulo de chanfro, né? Que aqui está como beta. É o ângulo só de uma face, né? De uma parte. Então, encosto ao nariz, folga, ângulo de junta, ângulo de chanfro. Beleza, pessoal. Então, nós temos agora esses termos aqui que você pode estar usando também, né? Nas suas documentações técnicas, relatórios e projetos também, né? Então, quando você está executando a solda, você pode ter vários passes, que a gente estava falando já hoje, né? Como você não pode ficar parado, né? Como falou o Antônio, né? Você não pode ficar parado com o eletrodo, né? Senão você não solda, só fura. Tem gente que usa cortar a chapa, né? Tem gente que pega o eletrodo, bota a amperagem lá em cima e corta a chapa com o eletrodo de solda. Então você tem os passes, que é para você realmente depositar materiais até preencher, né, a região que você determinou para isso, né? Quantos passes forem necessários. E aí os termos são esses, né? Cada cordão, né? Cada cordão na verdade, cordão é depois de pronto, né? Mas cada vez que você movimenta ali teu eletrodo, você está fazendo um passe, né? Que é um corte transversal. E segue essa amarração, né? Então não é um empilhado como se fosse saco assim de cimento, né? Não, ele é desencontrado, né? Pode ver que para você ter assim uma resistência mecânica final superior, os passes são empilhados de forma tipo tijolo de parede, né? É desencontrado. Então, isso aqui é padrão de soldagem, né? A primeira solda, o primeiro passe lá chama-se raiz. É a raiz da tua solda. Aqui você tem os diversos passes, né? A face é o que fica voltado para cima, né? A parte da superfície aqui do cordão é a face. Reforço, que dificilmente o pessoal termina, né, um cordão paralelo às peças. Então, sempre vai ter uma sobra, né? Um reforço. Então, região de soldagem já é previsto para... É muito difícil quererem que haja montagem, que isso encoste em algum lugar, né? O pessoal prefere já no projeto deixar que aqui não haja montagem, não precisa encostar em nada. Se for em último caso necessário, daí não tem jeito, daí faz uma usinagem, né? Mas não é um indicado, né? Já compromete um pouco a resistência. Então reforça essa sobra aqui em milímetros, né? Para cima. Esse é um ponto que eu iria falar com você, professor. Ah. Um soldador meia boca que eu sou, eu sempre preciso para o acabamento tirar o excesso. Eu sempre uso dou uma lixada ali.
Aham. E na minha intenção eu sempre achava que se deixar plano não iria impactar muito na solda do processo. Isso é errado, então? Não, é o seguinte, o lixamento, ele é um acabamento superficial assim que tira pouco, né? O lixamento só com a intenção de deixar liso. Mas a remoção de material, né, tipo, fazer uma fresamento aqui, tirar tirar alguns milímetros, assim, que eu me refiro, sabe? Isso compromete um pouco, né? Mas se a pessoa fizer testes lá e aguentar de tração, vai embora. Só precisa ter a certeza, né? Então, se lixa com o quê daí? Lixadeira mesmo? Isso mesmo, com a lixadeira pequena ali, desmedilhadeira. Quanto menos tirar, é melhor, né? Porque eu vejo, sim, realmente, né? Como você falou, o pessoal às vezes gosta de deixar assim, bonito, plano, né? Mas se não tiver problema que fique assim, essa elevação aqui, se não tiver problema na montagem, e der só para dar uma passadinha leve, é melhor, né? É mais material resistindo ali, ajudando na resistência da peça. Bom, e aí o pessoal chama de margem, mas tem gente que chama de interface também, né? É a região de encontro dos cordões com o metal base ali, né? Que você está unindo, né? Camadas, passes de enchimento, passes de acabamento. Né? Os passes de acabamento, eles são feitos com maior zelo, vamos dizer assim, né? Que os passes de enchimento, eles podem ser assim, um pouco mais grosseiros, assim, né? Mas o passe de acabamento, às vezes a pessoa até regula a máquina um pouco melhor, chega até a trocar a bitola do eletrodo, assim, por um mais fino, às vezes, né? Para que o acabamento fique mais padrão, né? Mais bonitinho. Mas com mais calma, né? E agora vem as posições de soldagem. Posições de soldagem. Então, o desenho aqui já mostra a plana. Professor? Oi. Eu só fiquei com uma dúvida lá volta naquela figura anterior lá, por favor. Essa cobre junta é uma peça adicional que você coloca embaixo por causa que vai ter no primeiro cordão de vazão ali, vai passar o material, correto? Depois a gente retira isso daí. Isso. Essa cobre junta a gente precisa, porque se a gente precisar de uma superfície plana ali desse outro lado, a gente precisa retirar essa cobre junta ou quando coloca a cobre junta ela tem que ficar Não, tira. peça? E na verdade essa peça aqui, ela vai sair. Às vezes pode ter ela pode aderir um pouquinho, mas se dá uma marteladinha, ela sai, né? Professor, Oi. eu até não sei se eu tô falando uma besteira, mas tem um material, se não me engano, se não me falha a memória, chama Becker, que ele é um material cerâmico, né? Que ele faz essa função da cobre junta. Certo. Não sei se eu tô falando uma besteira, mas acho que é mais ou menos isso, que eu vi o pessoal usando bastante, antes de fazer a raiz, né? Fazer a raiz, eu usava esse Becker, que é um material cerâmico, para fazer essa função da cobre junta. Sim, já é uma soldagem mais elaborada, verdade. Que daí a solda não vai aderir, né, na cerâmica, com certeza, né?
E aí não vai ter adesão. É que às vezes o pessoal dá uma improvisada com até com uma liga não ferrosa, às vezes, assim, né? Aqui embaixo, para não ter compatibilidade, né? Mas o que você está falando aí já é o ideal mesmo, né? Acessórios para soldagem, né? Material cerâmico, ótimo. É isso mesmo. Legal. Boa tua contribuição. Isso é fato mesmo. E daí é top, né? Você termina a soldagem, levanta a peça. Esse material cerâmico aqui, que por ser cerâmico, ele não vai fundir, né? Não vai alterar ele, então a solda não adere. Verdade. Mas realmente, esse cobre junta, né? Porque ele vai cobrir a junta. Ele não é para fazer parte do conjunto final, não. É para sair, verdade. Bom, as nossas posições de soldagem, né, pessoal? A título de o que você pode, às vezes, adaptar para que fique melhor para você. Você tem a plana, você tem a horizontal, a vertical e a sobrecabeça. Sem dúvida nenhuma, qual que é a mais fácil de soldar? A plana, né, professor? Com certeza. Com certeza. Então, sempre que você for montar um dispositivo, ajeitar lá a cabine de solda, o berço, né, onde você vai colocar as partes, sempre que der, tem que ser plana, com certeza. Mas claro que tem situações que o soldador, ele está dentro de uma tubulação, dentro de uma máquina, dentro de uma turbina, e ele tem que fazer uma solda olhando para cima. Esse soldador é ninja. Olha, solda sobre cabeça. Pense. Tem que ser bem habilidoso. Uma posição bem difícil de você controlar o pulso ali, né? Mas faz, né? Tem situações que tem que fazer. Muitas vezes até a regulagem muda, né? Para poder dar certo essa de subcabeça. A transferência de material tem que ser o mais rápida possível, né? Para evitar falhas ali, né? Descontinuidade do cordão. Bom, os nossos processos de soldagem, né, podem ser desde manual até automático, dependendo do grau de automação que se coloca, né? Por exemplo, só para ilustrar um pouquinho aqui. O pessoal hoje em dia consegue automatizar, né? Aplicar automação na soldagem e muitas vezes é possível mesmo, né? Aqui, por exemplo, temos um chassi aqui de automóvel. Me parece ser uma solda MIG. Aliás, é ferroso. A ferroso é MAG, né? Active Gas. Material que tem ferro, costuma-se usar o CO2 de gás, né? Para dar uma compensada na perda de carbono. Então, aqui é uma solda MAG. É um robozinho, ó. Tá fazendo os cordões em vários pontos, né? Então, e aqui não deve ter algum operador por perto, mas o chassi, quando é posicionado, os robôs trabalham sozinhos. Gás,
eletrodo, já está tudo regulado, né? Já foi feito o set point do processo, né? Tudo setado certinho. Então, o processo roda sozinho, então é totalmente automático. Se fosse tipo alumínio, não ferroso, titânio, daí seria a MIG, né? É o inert, que pode ser argônio, hélio. Mas quando é ferroso, o pessoal põe o CO2, né? O CO2 é o active, gás ativo, né? Para ele dar uma enriquecida de carbono na poça de fusão, né? Que perde carbono, né? Pela alta temperatura. Tá chegando a hora, já se confirma as escalações. Temos mistérios de um lado, mistérios do outro. Então, e esse aqui já é mais ou menos conhecido de nós, a gente já andou até falando, né? E entre o metal base e a zona fundida, né? Onde você teve que o metal ficou líquido e depois se tornou sólido, né? Essa zona fundida tem tanto material de adição quanto metal base. Tem uma região aqui, né, que é uma região de... não é gradiente, é uma região de... Bom, a interface aqui, mas é uma faixa, na verdade, que é a ZTA, né? Que a ZTA, ela tem propriedades em relação ao metal base superiores ou inferiores? A ZTA, em relação ao metal base. Não entendi a pergunta, professor. Se é inferior ou superior? A ZTA, em termos de dureza e resistência mecânica. Na minha opinião, ela é mais frágil do que a zona fungida, e é o ponto que... Isso. Aí é o ponto que quebra. Isso. A ZTA, ela tem o contorno de grão, o tamanho dos grãos maiores. Então, vamos ver aqui. ZTA. Zona termicamente afetada. O contorno de grão, o grão cresceu e aí ela tem propriedades inferiores. Por isso, daquilo que o Antônio estava falando, de ficar muito tempo parado, com o eletrodo ali, com a tocha parada, né? Então, você veja, a tua peça tem características de material tipo que foi laminado, né? Então, os grãos estão deformados, assim, com uma dureza maior, né? E na ZTA, os grãos estão arredondados, crescidos, tá mais mole, menor dureza, menor resistência mecânica. E o cordão de solda em si é que nem... Já ouviram, assim, que o pessoal fala que quando você quebra, assim, um osso do corpo, aquele lugar que se quebrou, você nunca mais quebra. É o tipo calo ósseo, né? A parte mais forte do corpo seria onde a pessoa quebrou, né? Ali nunca mais vai quebrar. E a solda mesmo não tem fratura na solda. A fratura é na ZTA. Então, quanto menos aquecer a peça, quanto mais rápido for a passada de cordão, quanto menor a amperagem, melhor. Mas desde que o material funda, né? Forme a poça, forme o cordão, né? Então tem que ficar assim, entre a cruz e a espada ali. Mas professor, Oi. Aí nesse tamanho do contorno de grão aí,
Daria para a gente dizer que, por exemplo, seriam os elétrons aí, que eles, por causa da alta temperatura, eles iriam, digamos assim, querer correr rapidamente, daí por isso que eles deixam frágil o material, daí abre passagem para... Seria por causa dos elétrons em si? Ou do átomo ao todo da composição? Ou os Não, elétrons, que é o caminho deles aí, que eles veem um caminho mais rápido na hora que está quente lá a poça de fusão, eles querem loucos ir para a poça de fusão. não, porque assim, o contorno de grão no metal é de alta dureza e o meio do grão é de baixa dureza. Então, quando os grãos são menores, você tem mais contorno, assim, tem mais área de contorno, daí o material é maior resistência. E quando os grãos são maiores, você tem menos contorno no material, e aí o material tem menos dureza, menos resistência. E por que que o grão aumenta de tamanho? É da natureza dos metais, né? Se você está fornecendo energia, se você está fornecendo calor, a natureza dos metais é que nem a eletricidade, né? A eletricidade tem preferência pelo menor caminho. Os metais têm preferência de formar um único cristal. É tipo, um único grão. É nesse ponto que eu falei o comportamento dos elétrons, professor. Eles Isso. tendem a querer ir logo para onde está melhor para eles. Por isso que eles deixam, digamos assim, um certo espaço aí que aumenta o grão. É a movimentação de elétrons da propriedade em si? Exatamente. Porque, para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui. Quartzo cristal. Para você ter uma ideia, ó, que interessante, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Por incrível que pareça, pessoal, cada pirâmide dessa aqui é um grão. Impressionante, né? É um grão gigante. Cada pirâmide dessa aqui, quando você tem esses... Tem até loja de enfeite, né? Cada pirâmide dessa é um cristal, é um grão único. Tá tudo organizado, a rede cristalina, em um único sentido. Então, os materiais têm preferência em formar um grão só. Uma única direção de organização cristalina. Então, aqui, ó, aqui você tem vários grãos dentro do metal. Então, quando você fornece energia, eles começam a aumentar, porque o desejo dele é se tornar um único grão gigante. Um monocristal. É a natureza dos metais, né? Então, até que paleta de turbina de avião, a paleta, ela é um grão só. É feito em laboratório metalúrgico. Você coloca assim uma semente no fundo do molde, derrama o metal líquido, e aí ele forma assim um grão gigante. Porque os contornos de grão geram ruptura pela alta rotação, degola no meio as paletas de turbina de avião, né? Chega as primeiras turbinas de avião, rompia no meio e ia longe. Hoje, turbina de avião, paleta, turbina, avião. Hoje as paletas de turbina de avião, elas são um único cristal. Ela não tem contorno de grão dentro dela. Impressionante, né? Porque senão na altíssima rotação degola no meio. Por causa dos contornos, né? Como não tem contorno aqui dentro, para fazer isso é
É feito uma a uma, em moldes, assim, com temperatura controlada, atmosfera controlada. Caríssimo o processo. Coloca uma semente, né, um monocristal no fundo do molde, derrama o metal líquido, e aí ele vai solidificando e copiando aquela direção cristalina da semente que foi colocada no fundo do molde. Altíssima tecnologia metalúrgica para fazer. Então, o contorno de grão é mais rígido, mais duro. Daí a ZTA, onde é que eu estava? Acho que era aqui. A ZTA, ela tem menos contornos e mais grãos mesmo, né? Então é um material mais de menor dureza. Então é aqui que dá a ruptura. Rasga, né? É um efeito de rasgar. Não é no cordão, não é no material, é na ZTA. Por isso que tem que aquecer o menos possível. Os parâmetros de processo têm que ser de forma que aqueça o menos possível a peça. Então, se veja que não é só empenamento, né? É a ZTA também. E esse conhecimento não é todo mundo que tem. O pessoal, muitos não têm conhecimento que essa ZTA se forma, que é uma região perigosa. O Ayrton Senna morreu por causa da ZTA. Quando soldaram lá a barra de direção do carro dele. Pessoal, então, nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós ficamos com a terminologia, só para dar uma nivelada. E na próxima aula a gente vai dar uma boa conversada sobre a simbologia que você tem que usar nos projetos. Comentários, pessoal? Só igual você comentou da situação do Ayrton Senna, né? Foi algo bem... Se tivesse feito um serviço bem feito, nada daquilo teria acontecido, né? E se você for procurar em reportagens, ele falava que ele não se sentia seguro para ir correr no carro. E deu no que deu, né? Acabou resultando na morte dele. O pessoal prolongou a barra de direção e colocou uma emenda, né, no meio. E deu o cordão de solda 360 graus, né, dando a volta, chanfraram tudo. Só que ali faltou, né? Engraçado, né? Fórmula 1, os caras... Os top estão lá, né? Mas como é que pode? É que antigamente não tinha regra, né, professor? Era muito largado a Fórmula 1 naquela época. Não tinha nada a se seguir igual é hoje em dia, rígido. Naquela época, faziam o que queriam. Eu arrisco a dizer que os engenheiros lá não são fracos. Eles sabiam que não era seguro, mas é que, assim, a equipe de Fórmula 1 tem um dono. E, às vezes, o dinheiro está acima do certo, não é mesmo? Naquela época nem tanto. Não era assim tão forte, né? Mas, como se diz, ele estava competindo pelo campeonato e, como se diz, se ele perdesse ou deixasse de participar daquela corrida, era ponto, né? Exatamente. Então, eu acho que ali foi o dono, né? Não. Com certeza, né? Houve alguém forçando ele a correr, né? Porque ele não queria. O engenheiro lá deve ter dito que, pessoal, existe vibração, existe ruptura por fadiga, mas eu acho que o dono falou assim, não, mas eu não quero saber.
vai tipo correr. isso. Foi tipo isso mesmo, Que infelizmente. nem dizer que os engenheiros deles lá não sabiam que era arriscado, eu não acredito. Ah, com certeza sabia, né? São Com profissionais assim, certeza né? sabiam. São profissionais altamente qualificados lá, aqueles caras lá, né? A gente naquela época foi em 1992 ou 93, não me lembro agora, 94, não lembro de cabeça o ano, mas como se diz, naquela época para fora existia muita informação, né? Não digo pro Brasil, né? Porque não tinha o mesmo nível de conhecimento igual tinha para fora. Certo conhecimento demorou muito para chegar pra gente, como já tinham para eles, então eles sabiam que era arriscado fazer aquilo. Com toda certeza eles sabiam. Exatamente. E até hoje a gente não acha muita reportagem assim dizendo que foi ruptura por fadiga, né? É difícil você encontrar eles assumindo até hoje, porque senão isso geraria uma indenização monstra, né? Para a família, inclusive. Ah, com certeza, né? Então, com certeza. Ficou por isso, ficou só como fosse uma tragédia e infelizmente perdeu um bom piloto. Então nunca que eles vão assumir publicamente que foi uma falha de construção daquele tipo de reparo, né, de alteração. Sim, exatamente. Não é fácil. Assim, professor, eu dar uma opinião assim do que aconteceu. A minha visão é o seguinte, é que antigamente a cultura de segurança nas instituições, assim, o valor segurança em si era visto como segunda, terceira opção. O pessoal se preocupava mais com o resultado de qualquer forma, entendeu? Como você disse, estava competindo por status de ser campeões mundiais. E o fator segurança, eles não tinha muito valor para eles na hora de analisar e tomar uma decisão. E hoje a cultura é completamente o contrário, assim, pelo menos no cenário Klabin que a gente trabalha ali. Tudo que está relacionado à segurança, e eu vejo e eu acredito nisso. Que eu falo para os outros também. Cara, não é seguro, não faz. Pois nada justifica. A cultura de segurança acho que mudou demais, entendeu? E começou a mexer no bolso, né, dos empresários, né? Quando começam a mexer no bolso, porque a justiça hoje em dia vai para cima, né? Tem que indenizar, tem que pagar e força mais ainda, né? É a força da experiência, mas perde velocidade. Perde velocidade e a marcação dele. Então é nesse esquema aí a situação. Pessoal, vou fazer uma chamadinha aqui. Pode ser? A composição seria diferente. Você teria um jogador que pegava com saída de jogo, com boa qualidade, e um jogador postado na frente da zaga, que é o interesse do Palmeiras. Tem o Felipe Melo aí para evitar aquelas incursões do Hulk, vindo em diagonal entrando na área, do Diego Costa para incomodar os dois zagueiros, para fazer a sobra ou combate. Dia 21. Palmeiras monta uma estratégia de jogo pensando primeiro e não perder. Tira a velocidade do time, tira o movimento ofensivo. Tayana. Presente. O Antônio. Presente. Aristeu. César. Presente, professor. Beleza. Flávia. Tô aqui, professor. O Gabriel. Presente, professor. Gabriele. Presente. Glauciele. Presente. Hermano.
Presente, professor. Oi, mano, agora que eu vi o teu WhatsApp aqui, perguntando, daí mas eu tô melhor sim, obrigado. Estamos com vida de novo, isso que importa, né? José. Juliano. Presente, professor. Júlio. Kelvin. Eu, presente. Kesley. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Matheus. Murilo. Presente, professor. Pablo. Presente, professor. Pedro. Rian. Presente. Vitor. Hugo. Wesley. Presente, professor. Beleza. Professor, o Vitor, ele respondeu, só que ele respondeu no chat. Ah, desculpe que com a tela compartilhada eu não enxergo o chat, mas então obrigado. Já está dada a presença. Certo aqui? Acho que os que estão aqui eu dei presença. Ô, professor, eu tô aqui, minha internet tá muito ruim, tô tentando falar aqui. Desculpa. Quem? É o Vitor. Não, o teu tá certo. Já pus. Já tá certo aqui. Ah, tá, eu fiquei falando uma meia hora aqui, ninguém me respondeu, eu falei, meu Deus. Não, o Rian avisou. Tá tudo certo. Pessoal, então, daqui a pouquinho eu disponibilizo o material e uma atividadezinha. A ideia foi essa. Na condição de engenheiro, a gente precisa usar a linguagem, dá para se dizer até internacional, que a soldagem hoje ela tem seus termos internacionais, né? Então, quando se for apresentar um trabalho, estiver numa reunião de fábrica, é interessante usar, né, os termos e a linguagem técnica, porque ela é uma área muito técnica. Agradeço aí a presença, participação e desejo boa semana para todos. Abraço a todos. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu. Professor. Boa noite a todos aí, valeu, falou. Tudo bom.